Olá, meus queridos. Esses 2 últimos dias, sexta-feira e sábado, eu estava lecionando um seminário de pregação expositiva. E uma das coisas que geralmente eu gosto de trabalhar nos primeiros momentos é o conceito de pregação à luz das Sagradas Escrituras e de uma teologia bíblica sistemática saudável. E um dos conceitos que eu encontrei estudando sobre esse assunto foi o do Jason May, que eu gostei bastante, que ele define pregação como administração, proclamação e, por fim, ele descreve a pregação como um encontro, onde você faz o encontro entre Deus e as pessoas que estão ouvindo o seu sermão. Então a pregação ele descreve como um encontro, enquanto muitas vezes outros teólogos vão descrever que é a teologia em chamas, é o raciocínio eloquente. E eu gosto desses termos porque eles nos fazem perceber como a pregação ela é algo grandiosa e gloriosa que muitas vezes nós não conseguimos nem definir com tanta propriedade, porque está além daquilo que nós, meros mortais, entendemos da vontade de Deus. E passamos a definir a partir daquilo que as Escrituras começam a descrever. E nós percebemos hoje que existe uma crise muito grande na pregação. O Israel Trotter, escrevendo o livro Pregação e Crise, ele diz que hoje a mensagem está sendo amenizada, formoseada, veludada. Ou seja, hoje as pessoas estão pregando mais aquilo que os outros querem ouvir do que aquilo que o texto propriamente fala. E isso acontece quando o pregador ele não entende o chamado da incumbência que ele recebeu do próprio Deus. Então, quando você pega em 1 Coríntios capítulo de número 4, versos 1 e 2, você vai ver Paulo falando sobre a fidelidade daquele que é despenseiro dos mistérios de Deus e de Cristo Jesus. Ele precisa ser fiel. O que se requer dos despenseiros é fidelidade. O despenseiro no mundo antigo é aquele que é responsável pela comida, pela cozinha. Ele não acrescenta nada ao alimento, ele não tira nada do alimento, ele faz simplesmente aquilo que o Senhor, o Dominus, exige dele. E ele faz isso de maneira fidedigna. Por isso que se requer, e a metáfora que Paulo usa justamente para falar do ministério da pregação e do pregador, é fidelidade. E a fidelidade resulta muitas vezes em morte, como é o caso de Estevão. Estevão prega com unção, com graça e conhecimento da parte de Deus em Atos capítulo 6 e 7, e por causa da sua fidelidade a Deus e a mensagem bíblica, por mais dura que fosse, resultou na própria morte de Estevão. E muitas vezes os pregadores têm medo de falar a verdade justamente por aquilo que as outras pessoas podem fazer para com ele. Hoje, cancelamento, o boicote, que muitas vezes era chamado antigamente. Hoje, a perda do status quo. Hoje, a perda da fama, entre outras coisas. Mas nós que somos chamados para o ministério da pregação, nós devemos falar aquilo que convém à sã doutrina, como diz Paulo a Tito no capítulo 2, versículo 1. Sã doutrina para contrapor a doutrina que é doentia, a doutrina que mata. Mas a genuína doutrina bíblica, pregada e ensinada de maneira fiel, ela resulta em vida e esperança para as pessoas. Por isso, a incumbência de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 ao 5, é: pregue a palavra. E como é que a palavra deve ser pregada? Aí ele descreve no versículo de número 3, 2 e 3, a tempo e fora de tempo, repreensão, exortação, ensino, correção, com toda longanimidade e doutrina. Essa é a maneira como a palavra deve ser pregada. E a razão está no versículo seguinte, quando ele diz: porque chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina. Então eles vão amontoar para si doutores segundo suas próprias concupiscências ou desejos. Então as pessoas elas vão querer pregadores que falam aquilo que elas querem ouvir. Por isso que ele usa a expressão comichão no ouvido. Comichão no ouvido é aquela coceirinha gostosa que dá, a gente passa a pena. E é isso, essa coceirinha gostosa. Ele vai falar o que eu quero ouvir porque é agradável aos meus ouvidos. É como disse o profeta Isaías no capítulo 30, versículo 10. Olha, profetiza para nós não aquilo que é certo, mas aquilo que desejamos, aquilo
que não é correto, mas aquilo que ansiamos. Então vocês vão perceber que o povo, em sua grande maioria, vai exigir do pregador que pregue aquilo que eles querem ouvir. E aí cumpre o papel do dispenseiro, do ministro de Cristo Jesus em ser fiel à mensagem. Ele prega não aquilo que o povo quer ouvir, ele prega aquilo que Deus ordena ele anunciar e proclamar na autoridade do Espírito de Deus. E aí no versículo 4 e 5, Paulo descreve como Timóteo ele deve resistir. Ele tem que cumprir cabalmente a obra do ministério como um evangelista. Ele tem que pregar mesmo que as pessoas não se agradem da pregação dele. Por isso, pregue a palavra. Irmãos, às vezes as pessoas irão gostar do seu sermão ou não gostar do seu sermão. Mas isso não importa, desde que você seja fiel a Deus, fiel a texto, e pregue com fidelidade as Sagradas Escrituras, importa que Deus seja glorificado. E isso resultará em honra e louvor e glória a Deus. Isso é suficiente. E é por isso que a gente tem que se manter fiel no ministério da pregação. Que Deus em Cristo os abençoe.